Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Hoje nós vamos meditar no nosso estudo de número 10, que fala a respeito dos motivos que nós devemos ir à igreja ou congregar. Como a gente pode ver no Salmo 133, ele fala a respeito da comunhão dos irmãos, né? Que no versículo 1 fala assim: como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união, pois a união é preciosa como o óleo da unção, que era derramado sobre a cabeça de Arão e descia por sua barba até a bainha de suas vestes. É revigorante como o orvalho do monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor pronuncia a sua bênção e dá vida para sempre. Glória a Deus. Então, esse salmo ele destaca, a importância de nós estarmos em comunhão como irmãos, como igreja do Senhor Jesus Cristo. Continuando, Jesus, mesmo sabendo que aqueles religiosos da época iriam matá-lo, ia à igreja. Naquela época era chamado de sinagoga, E ele deve ser o nosso exemplo de conduta, pois sendo Deus, se fez homem para nos ensinar como viver e fazer a vontade do Pai. Então, como ele é o nosso exemplo, se ele ia, também nós temos que ir. E a palavra fala também que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E muitos outros versículos, que falam a respeito que a fé vem do ouvir. E quando nós olhamos também para quando a palavra fala que Jesus virá buscar a igreja, Então ele está falando dessa igreja física e também da igreja espiritual, A igreja espiritual, ela faz com que a igreja física funcione. Então ambas fazem parte da mesma coisa que é o corpo de Cristo. Amém? Vamos ler um exemplo aqui para a gente entender bem essa questão da necessidade de congregar. Um frequentador de igreja escreveu para um editor de um jornal e reclamou que não faz sentido ir à igreja todos os domingos. Eu tenho ido à igreja por 30 anos, ele escreveu. E durante esse tempo eu ouvi uns 3.000 sermões. Mas por minha vida eu não consigo lembrar nenhum sequer deles. Assim, eu penso que estou perdendo o meu tempo e os pastores estão desperdiçando o tempo deles pregando sermões. Esta carta iniciou uma grande controvérsia na coluna Carta ao Editor. Para prazer do editor e chefe do jornal, que por semanas foi recebendo e publicando cartas do assunto, até que alguém escreveu este argumento. Eu estou casado há 30 anos. Durante este tempo, minha esposa deve ter cozinhado umas 32.000 refeições. Mas, por minha vida, eu não consigo me lembrar do cardápio de nenhuma dessas 32 refeições. Mas de uma coisa eu sei,
Todas elas me nutriram e me deram a força que eu precisava para fazer o meu trabalho. Se a minha esposa não tivesse me dado estas refeições, eu estaria hoje fisicamente morto. Da mesma maneira, se eu não tivesse ido à igreja para alimentar a minha fome espiritual, eu estaria hoje morto espiritualmente. Autor desconhecido. Então, uma desculpa, né, das pessoas que defendem essa questão dos desigrejados, que hoje é uma coisa comum, né? Ou dos crentes de internet, né? Que a gente vê que realmente ele era um frequentador. Ele não fazia parte do corpo, não fazia parte da igreja. Ele era um simples frequentador, como aquele que frequenta um clube de boliche. Porque quem entendeu o que é a igreja, qual o sentido da igreja, o que é ser igreja, ele não é um frequentador, mas sim alguém que põe a mão na massa, né? Põe a mão na massa lá, ajuda nos trabalhos da igreja, já entendeu que a igreja ela foi instituída por Jesus para pregar o evangelho, para receber aqueles que precisam ser ensinados, que precisam ser ministrados. Agora, o frequentador, ele não entende nada disso. Né? Ele não entendeu que a gente vai na igreja para servir e não para ser servido. Mas, respondendo, né, essa dúvida desse frequentador, como tem muitos nos nossos dias, né? Essa resposta aqui deste abençoado colocou aqui de uma maneira muito sábia. Dá para a gente entender o porquê que nós temos que estar na igreja, né? Alimentando o nosso espírito, nos fortalecendo, fazendo da igreja como se fosse um quartel-general, para que nós possamos fazer aquilo para que Jesus instituiu a igreja, que é pregar o evangelho. A igreja é simplesmente um lugar onde nós vamos para nos fortalecer, nós vamos para louvar e nós vamos nos preparar para receber aqueles que nós vamos pregar o evangelho. Amém? Vamos continuar? Pergunto: quando foi o último culto que você assistiu? O que foi pregado? Agora vamos mais longe. Quem pregou na última célula que você participou, ou no último, vamos dizer, na última festividade, na última vigília? E qual foi a palavra? Nós não vamos lembrar, né? Com certeza. Com certeza nós não vamos lembrar disso. Sinceramente, eu me lembro de alguma coisa, mas se eu não pegar e olhar na minha agenda, não me lembrarei. Importante nós anotarmos, né? Quando nós estamos ouvindo uma palavra, porque nós podemos chegar em nossa casa e podemos nos aprofundar no contexto daquela palavra, porque a Bíblia é clara para nós. Nós devemos provar se aquilo vem de Deus. A palavra fala: prove se o Espírito é de Deus. Então nós temos como obrigação de ouvir um sermão e depois meditar nele.
ver o contexto dele, para saber se aquilo que foi falado, ele está baseado no contexto daquele versículo que foi pregado, ou aquele texto que foi pregado. Amém? Mas o fato é, não me lembro de tudo o que foi dito, mas sei que naquele momento a palavra falou comigo e me nutriu para aquele dia. Mas futuramente, a falta dessa palavra ou nutriente, eu estaria desnutrido e com minha fé cada vez mais fraca. Glória a Deus. Fácil da gente entender, né? Vamos ver o que Charles Spurgeon nos fala a respeito desse assunto. Quando a antiga fé desaparece e o entusiasmo pelo Evangelho é extinto, não é surpresa que as pessoas busquem outras coisas que lhes tragam satisfação. Na falta de pão, se alimentam com cinzas, rejeitando o caminho do Senhor. Seguem avidamente pelo caminho da tolice. Glória a Deus. Realmente. Comentário da introdução. A grande maioria das pessoas que frequentam um restaurante se alimenta todos os dias naquele local e quando encontram um tomate azedo ou um bicho no alface, elas simplesmente largam o restaurante e saem falando mal do local. E acabam esquecendo completamente de que se alimentou ali durante dias, meses ou anos. A maioria das pessoas se desviam de Jesus, colocam a culpa na igreja porque fazem dela um restaurante, fast food. Saem da igreja, na maioria das vezes, pelo erro de outras pessoas e colocam a culpa em Deus por elas terem confiado neles e não em Jesus. Bom, eu acrescentaria aqui a figura do pastor, né? A gente vê muitas pessoas se afastarem da igreja por causa do pastor. Mas nós não estamos lá por causa do pastor, nós não estamos lá por causa das outras, do que os outros acham, né? Do que os outros falam. Nós estamos lá por causa de Deus e por causa de Jesus e por causa do amor que nós temos à obra de Deus e a consciência da nossa missão como igreja na terra. E nós não podemos deixar que nada nos afaste deste propósito. Amém? Motivos na prática pelos quais devemos ir na igreja. O primeiro, porque é uma instituição divina. Nós podemos ver lá em Isaías 56, eu creio que aí na apostila, né? Tem um erro aqui de digitação e aqui, no primeiro Reis, né? Aí eu consertei aqui, mas na apostila deve estar, tem um erro aqui de digitação. Mas, para vocês saberem, né? É Isaías 56, versículo 7 e 8 e 1 Reis 8, 29. Então, Isaías 56, 7 e 8 diz assim: também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. E os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel. Ainda juntarei outros aos que já se lhe ajuntaram, que no caso somos nós, né, que somos gentios, que já tinha a promessa desde lá do início do plano de salvação que o Senhor nos ajuntaria ao povo de Israel.
quando nós falamos em holocaustos e sacrifícios. Hoje Paulo nos fala para nós apresentarmos o nosso sacrifício vivo, apresentar os nossos corpos, né, como sacrifício ao Senhor. E também apresentar o sacrifício de não fazer os prazeres da carne, mas estar lá na casa do Senhor fazendo aquilo que agrada o Senhor. Então, nós estamos sacrificando o velho homem, nós estamos sacrificando as diversões do mundo, estamos sacrificando as festas que nós íamos, estamos sacrificando tudo isso para estarmos prestando o nosso culto racional ao nosso Pai, unidos como irmãos, unidos como família, unidos como aqueles que vão morar no céu eternamente. Amém? E nós podemos ler em 1 Reis, capítulo 8, versículo 29 também, que diz: para que os teus olhos à noite e dia estejam abertos sobre esta casa, sobre este lugar, do qual dissestes, o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu povo fizer neste lugar. Glória a Deus. Então, Deus ouve as nossas orações quando nós estamos em comunhão como família, como povo de Deus. A igreja é um local instituído por Deus e local preparado pelos servos do Senhor para adoração. É claro que quando nós olhamos, né, para a igreja primitiva, devido à perseguição, nós chegaremos nessa época também no final dos tempos, tá? A igreja voltará a ter que ser desta forma, porque nós já estamos vendo em alguns países, tá? Em muitos países nós estamos vendo acontecer isso. A igreja, ela voltou a ser aquela igreja que tem que ser dentro do lar. Em alguns países é feito em local subterrâneo por causa da perseguição. Então a igreja voltará nesse estado e isto está bem perto, esse nível de perseguição. Ainda não chegou aqui, mas quando a gente olha como essas coisas são feitas, como é permitido por Deus que aconteça, a gente vê tudo 1/3, né? Então, em 1/3 do mundo, isso já está acontecendo. E depois passa a 2/3, depois a 3/3. É dessa forma que a gente vê a evolução desse tipo de coisas que acontece com a igreja. Amém? Isso nós vemos lá em Apocalipse esse princípio, tá? De 1/3. E nós estamos vendo isso acontecendo com a igreja ao redor do mundo. O segundo, vendo testemunho e dando testemunho. Para quem é tipo Tomé? Bem, o autor aqui está sendo bem enfático, né? Para quem é tipo São Tomé. É preciso ver para crer. Tem muito São Tomé. Vamos ver o que está escrito lá em Hebreus 10, 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Aquele grande dia está se aproximando. E nós precisamos, né, admoestar uns aos outros para que nós possamos crescer no conhecimento e na graça como irmãos, como família, como povo que vai morar no céu. A adoração e cultos a Deus coletiva na congregação é uma parte vital para a vida espiritual. Quando testemunhamos ou ouvimos um testemunho, somos fortalecidos, vendo que realmente aquilo que estudamos e lemos na Bíblia se concretiza na vida de nossos irmãos. Coisa que eu gosto de falar. Se eu não ver as promessas de Deus se cumprindo na minha vida, o que é que eu estou fazendo
lá dentro da igreja estudando a palavra, né? Mas nós temos o privilégio de poder ver nas nossas vidas as promessas que Deus tem cumprido. A palavra de Deus é fiel. Nós vemos as coisas que nós lemos, que nós estudamos acontecer na nossa vida, na vida da nossa família. E isso é maravilhoso. Glória a Deus. E aqui, eu gostaria que os irmãos, no próximo culto, que os irmãos fossem lá na frente e contassem um testemunho. Ah, mas é um testemunho simples, é uma coisa, não importa. O nosso Deus, ele age na simplicidade, no mínimo. Por mais que pareça uma coisa simples, uma coisa comum, é um milagre. Só da gente abrir os nossos olhos de manhã é um milagre. Só da gente colocar o rosto para fora da janela da nossa casa e ver o sol é um milagre. E Deus nos dá bênção todos os dias. Todos os dias nós temos livramento na nossa vida. E nós não podemos deixar de testemunhar isso para que a fé dos nossos irmãos ela cresça e ela entenda e compreenda que a palavra de Deus ela se cumpre na vida da gente. Amém? Então essa é uma conclamação a todos que estão vendo esse estudo. Testemunhem as coisas que Deus faz na vida de cada um. Amém? Aconselhando uns aos outros. Como nós podemos ler na palavra de Deus, que fala assim, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver uma queixa contra o outro, assim como vos perdoou, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei também. Então nós devemos nos perdoar para que possamos estar juntos, né? E a palavra ela é bem clara a respeito da falta de perdão. Lá em Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15, fala que se nós perdoarmos os nossos irmãos e até mesmo os nossos inimigos, né, nós seremos perdoados por Deus. Se nós não perdoarmos, também não seremos perdoados. E se nós ficarmos nessa condição, também a nossa oração não vai passar do teto. Amém? Isso é muito grave e nós precisamos compreender isso. E entender que nós não temos força para perdoar. Nós precisamos do poder do Espírito Santo para nos ajudar. E nós só precisamos clamar por isso. Nós não podemos pagar, nós não podemos... A única coisa que nós podemos fazer é clamar por esta ajuda. E Ele vai nos dar força e vai proporcionar até mesmo a situação, Ele vai fazer a obra no coração daqueles que nós temos que pedir perdão, porque se Ele não fizer essa obra lá no coração daquele que nós vamos pedir perdão, fica impossível. Um pedido de perdão pode se tornar em mais uma discussão, mas o Espírito Santo de Deus, ele vai na frente e ele faz a obra e aquela pessoa também vai aceitar o nosso pedido de perdão e vai nos perdoar. E assim a palavra fala que quando nós fazemos isso, nós salvamos um irmão, nós salvamos uma alma. Amém? Paulo nos mostra que a vida de oração para todos os irmãos é muito importante para a fé cristã. Jó 42:10 nos diz, e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus inimigos. Então aqui ele já perdoou e aqui ele está orando, intercedendo pelos seus inimigos, né? Pelos inimigos dele. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía.
Jó foi abençoado quando orou pelos seus inimigos. Na igreja devemos orar uns pelos outros e também recebermos oração por nós em um espírito fraterno de intercessão. O quinto, exortando uns aos outros. Hebreus 3,13 diz: Antes exortai uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, agora, neste momento, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O que significa exortando? Animar, incentivar, estimular, exortar os jovens a prosseguir sem desânimo, conversar, advertir, aconselhar. Pessoas não crentes acham que devemos ser santos e não possuir nenhum erro. Mesmo como cristão, nem sempre vivemos de acordo com a vontade de Deus. Precisamos um dos outros para nos ajudar a corrigir nossas deficiências e limitações para amadurecermos na fé. Portanto, se há irmão na fé, eles poderão ajudá-lo na caminhada e você na deles. Glória a Deus. É um ajudando o outro, né? Ajudando uns aos outros na fé. Hebreus 10, 24 fala: E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor, às boas obras. Glória a Deus. Todos nós temos que ficar em comunhão com os nossos irmãos na igreja, pois através desses irmãos podemos nos manter firmes, mas lembrando que sempre o foco é Jesus. De fato, que a igreja existe uma organização que pode ajudar cada irmão que seja mais necessitado. Muitos irmãos se compadecem da necessidade do próximo e podem ser usados por Deus para abençoar nossas vidas de alguma maneira, sendo espiritual ou material. Quando dizimamos e ofertamos no altar, nosso dinheiro pode ajudar outras famílias a manter a casa de Deus funcionando e a manter a casa de Deus funcionando e dar oportunidade de outros novos irmãos serem ministrados. Então a igreja é onde nós mantemos, né, para que outros irmãos que vierem sejam ministrados, sejam treinados para que eles entendam o que nós estamos entendendo aqui e eles possam transmitir isso para outros. Então é como se nós estivéssemos fazendo discípulos, né? Mas nós estamos fazendo discípulos, né? Nós vamos estar fazendo discípulos, vamos estar ensinando eles a fazerem as mesmas coisas e a ensinarem outros a fazerem. Então, quando nós estamos ensinando para uma pessoa hoje, nós estamos ensinando para gerações futuras, porque um vai passando para o outro. É assim que o reino de Deus ele cresce, né, e alarga as estacas. Amém? Ouvir e ser ministrado. Romanos 10, 17 nos fala que de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Devemos ouvir mais pregações e examinar cada pregação. Assim, cada palavra que ouvimos na igreja, devemos anotar pelo menos os versículos, para que possamos ler atentamente e aprender a usar as pregações em nossa caminhada diária. Assim, podemos colocar em prática e nos manter alimentados. Conclusão. Cada pregação ministrada que ouvimos, vamos absorvendo mais da palavra de Deus. Se você me perguntar o que almocei na última semana, não vou lembrar, mas matou minha fome e me nutriu. Da mesma forma, as pregações
E as idas na igreja, não vou lembrar o que foi pregado nas últimas 4 semanas, mas com certeza me nutriu naquele momento. A igreja de Deus somos nós, que formamos o corpo de Cristo. Cada um de nós somos um membro, mas a congregação é de fato importante para que formarmos. Deixa eu voltar aqui. É de fato importante para que formarmos um corpo e sejamos úteis em ajudar e ser ajudado, amar e ser amado, disciplinar e ser disciplinado, dar e receber, né? Louvar, adorar, ofertar e dizimar, cultivar e nos alimentar. Eu acrescentaria aqui também, né? Nós podemos cear juntos, né? Como povo de Deus. Por isso que quanto mais vezes eu posso ir à igreja, eu vou, me nutrindo cada vez mais. Glória a Deus. E que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos e que nós possamos cada vez mais crescer no conhecimento e na graça. Amém?